Boa tarde a todos. Fico muito feliz com a participação do desembargador Jean Saad, que é, na verdade, o coordenador deste evento, a presença da juíza de direito, doutora Aglaé Tedesco, também com a presença do doutor Fábio Souza, juiz federal, e da doutora Fabiana Barleta, e doutora Rita Cássia Arantes Moreira. É um agradecimento que eu faço em nome do IMB e, ao mesmo tempo, em meu nome, em nome também do desembargador Jean, porque nós gostamos desse assunto, é um assunto importante para nós e nós já vivemos isso pessoalmente. Eu, por 13 anos, lá na Vara de Família, fazendo interdições, e o desembargador Jean, por mais de 27 anos, se eu não estiver enganado. Então, faço a abertura deste evento no dia 27 de outubro, nesta tarde do dia 27 de outubro de 2022, sobre o tema O Envelhecimento e o Direito à Saúde e à Previdência Social. O tempo é inexorável, ou seja, como cantava Cazuza, não para. E, simbolicamente, lembra os grãos de areia na ampulheta da vida. O envelhecimento corresponde a uma ampulheta que está se esvaziando. Por isso, este tema em debate é muito importante. O artigo 229 da Constituição Federal prevê uma obrigação de amparo mútuo entre gerações. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Além da família, as pessoas idosas devem ser tuteladas e protegidas pela sociedade e pelo Estado, assegurando-lhes uma participação ativa na comunidade com dignidade e bem-estar. A saúde e a previdência social estão entre os direitos sociais mais relevantes para que se possa usufruir de um envelhecimento saudável e tranquilo. O desembargador Jean Saad fará a coordenação dos trabalhos, a quem passo a palavra em seguida. E agradeço mais uma vez a juíza de direito, doutora Maria Aglaé Tedesco Vilardo, doutora Fabiana Rodrigues Barleta e o nosso juiz federal, doutor Fábio Souza. Então, muito obrigado a todos e o doutor Jean está com a palavra. O MB se sente engrandecido nesse momento com a presença dos nossos três convidados, os três muito bem preparados para desenvolver cada tema proposto. A colega Aglaé, ela foi minha colega de concurso, não é? Ingressamos juntos na magistratura. Ela é juíza de direito do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, atualmente ocupando o cargo de juíza substituta de desembargador. A Aglaé, ela é doutora em bioética. A Fabiana Rodrigues Barleta, ela é professora da Universidade Federal do Estado do Rio, perdão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ela é doutora pela PUC aqui do Rio, é autora do livro O Direito à Saúde da Pessoa Idosa, e a sua mais recente obra como coordenadora é a Tutela Jurídica da Pessoa Idosa. O colega Fábio Souza, ele é professor da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro também. Ele é juiz federal da seção judiciária do Rio de Janeiro e é a única pessoa que eu conheço que tem 2 doutorados. Ele é doutor pela UERJ e é doutor pela UF. Então, a qualificação dos nossos convidados realmente é ímpar, é algo notável. Eu vou passar a palavra à colega Aglaé para começar a sua exposição. E, desde já, Aglaé, eu agradeço muito a sua boa vontade por compatibilizar a sua agenda com o nosso evento, até porque nós sabemos que você tem um compromisso logo em seguida, ok? Então, Aglaé, a palavra é sua. Muito obrigada, desembargador Jean Saad. Cumprimento também o nosso presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, desembargador Peter Simão. São 2 queridíssimos amigos. Eu jamais poderia recusar esse convite. É uma honra enorme ser convidada pelos 2, porque são 2 expoentes do nosso Tribunal de Justiça
e pessoas muito queridas da minha relação pessoal. Eu cumprimento os demais componentes, doutor Fábio, a doutora... me fugiu aqui, Fabiana, desculpe, e digo que eu vou tentar compartilhar aqui uma música, primeiro. Se eu não conseguir, depois eu vou direto ao texto da minha fala. Também vou pedir muitas desculpas de não ficar até o final do evento, vou ter que, e aí se tiver alguma pergunta no chat, responderei logo após, mas eu vou ter que me retirar em razão de outros compromissos assumidos. E gostaria de cumprimentar especialmente uma pessoa muito querida, que é o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, que sempre acompanha os trabalhos do MB, e é uma honra tê-lo também na nossa assistência. Vou agora tentar fazer o compartilhamento. Eu só pediria que me avisassem se vai compartilhar com... Acho que está sem o som, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo, eu não sei o que está havendo. Acho que ficou sem o som. Bom, de toda forma, eu vou fazer, então, passar direto a minha fala. Eu gostaria de passar esse vídeo com música, mas como não foi possível, tem que corrigir esse problema. Então, o tema que me foi destinado é longevidade. O meu local de fala é de uma juíza de direito que se doutorou em bioética e estuda esse tema da bioética da finitude da vida. E uma questão sobre esse tema que eu traria para começarmos essa reflexão é como nós pensamos, como nós nos sentimos e como nós agimos em relação às pessoas com base em idade. A Organização Pan-Americana da Saúde, ela afirma que a vida não tem idade. Nós estamos em plena década do envelhecimento saudável, eu vou falar sobre isso também, mas a questão é como nós podemos melhorar a vida dos idosos, das pessoas idosas, de suas famílias e das comunidades onde elas vivem, e quais as mudanças possíveis. Nós oferecemos, de verdade, oportunidades de desenvolvimento de suas capacidades, de suas habilidades? Pois bem, a OPA, então, declarou a década do envelhecimento saudável nas Américas. Nós estamos vivendo este momento até 2030, é a agenda das Nações Unidas, para que nós possamos apoiar ações para construir uma sociedade para todas as idades. A sociedade não pode ser só para criança, só para o jovem, só para o adulto mais jovem. A pessoa mais velha, e eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que eu gostaria de utilizar também, a pessoa de maior idade, que é como se traduz a pessoa idosa na Espanha, merece toda a possibilidade de continuar a sua vida, de dar seguimento a todas as suas perspectivas, aos seus sonhos, aos seus ideais, exatamente porque não há idade para se viver. O viver é o hoje, é o aqui e o agora. E aí eu trago as áreas que são destinadas, são 4 áreas de ação para essa década, que vai até 2030. A primeira é mudar a forma como nós pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. A segunda é garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas. A terceira, entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde, centrados na pessoa e adequados a essa pessoa idosa. E quarto, propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem. E como nós vamos, então, pensar sobre essa mudança na forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento? Nós temos os estereótipos, que é sobre como pensamos a respeito dos mais velhos, como pessoas incapazes, inábeis a praticar determinados atos da sua vida, e sequer pesquisamos, investigamos, indagamos a própria pessoa a respeito, né? Então, nós temos também um preconceito, como nos sentimos com relação a essas pessoas. O nosso sentimento de pena, piedade e deixá-las isoladas, né? E a discriminação, que é exatamente como agimos, simplesmente pelo fato da pessoa ser mais velha, ter mais idade, né? E ainda mais com o tempo da longevidade que está sendo alcançado, ora reduzido por conta da pandemia, nós agirmos de uma forma que coloca essas pessoas um tanto de lado, né? Eu trago aqui uma legislação que eu reputo da maior importância,
que é a Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. Ela foi aprovada na Assembleia Geral da OEA em 2015. O Brasil assinou esse documento, porém ainda não ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por falta de ratificação do Congresso Nacional. E, quando assim o fizer, ingressará no ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. E eu vou destacar aqui 4 pontos muito importantes dessa Convenção Interamericana, que, embora não seja considerada ainda ingressada no ordenamento jurídico, ela é, sim, um compromisso internacional assinado pelo Brasil. Portanto, eu costumo citar nos meus votos, nos meus acórdãos, esse documento, porque o Brasil assinou esse compromisso com os demais países da América, e ratificando que a independência e a autonomia das pessoas idosas, o consentimento informado em relação à saúde, às decisões sobre o próprio corpo, o reconhecimento igualitário da lei, a seguridade social, como é o tema central aqui, a acessibilidade, a mobilidade pessoal, e nada além do que direitos humanos fundamentais. Portanto, meus amigos e amigas, estamos falando de direitos humanos fundamentais. Isso é importante que nós lembremos a todo instante. Eu ainda vou chamar a atenção do Estatuto da Pessoa Idosa, que agora, em setembro, passou a se chamar Estatuto da Pessoa Idosa, e não mais Estatuto do Idoso, numa mudança legislativa, na legislação a qual os marcos legais em todo o mundo devem promover e proteger ainda mais a população idosa vulnerável em rápida expansão em seus respectivos países, e promove o compromisso econômico, social, político, educacional e cultural às pessoas idosas. Eu costumo usar o Estatuto da Pessoa Idosa, por exemplo, com relação à absoluta prioridade e à proteção integral, ampliando, muitas vezes, numa decisão judicial, num acórdão, a indenização por dano moral quando sofrem algum dano, exatamente pelo fato de gozarem de uma proteção integral, de absoluta prioridade, e quando essa prioridade não é verificada, eu costumo ampliar. Se nós temos um dano moral naqueles casos específicos praticados no valor X, eu coloco um plus nesse valor para demonstrar o respeito que se tem, por força da lei também, à pessoa idosa. Nós ainda temos outros marcos legais que eu reputo relevantes destacarmos, que é a Política Nacional do Idoso, no qual foi criado o Conselho Nacional do Idoso, que é de 1994. Eu tenho o Decreto 9921, de 2019, consolidando os atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal, dispondo sobre essa temática, e eu tenho a Portaria 2528, de 2006, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, eu posso afirmar que nós temos uma boa regulamentação normativa, mas que deve ser conhecida por todos nós e, mais, deve ser aplicada efetivamente, especialmente nos processos judiciais. Hoje nós temos um quadro de abandono da pessoa idosa pobre terrível. Nós andamos pelas ruas, não só da nossa cidade, mas de outras cidades também, e vemos muitas pessoas idosas dormindo na rua. Nós vemos as pessoas idosas pobres sofrendo com fome, com falta de assistência médica. E eu destaco um tema que tem sido explorado pelo padre Júlio Lancelotti, um padre da Igreja Católica, que é a aparofobia, que é a aversão ao pobre. Observem que uma pessoa de 80 anos que visita o nosso país em turismo é muito bem tratada, vem aqui, gasta o seu dinheiro, faz as suas atividades turísticas e recebe um tratamento VIP. E essa mesma pessoa pode estar dormindo ao relento na rua, sem alimento, e nós passamos por ela sem dar a menor bola. Por quê? Pela sua condição de pobreza extrema. E essa aparofobia veio de uma filósofa, esse termo veio cunhado por uma filósofa espanhola, Adela Cortina, que lançou um livro com esse mesmo nome, tratando desse tema. E o padre Júlio Lancelotti tem feito um trabalho inigualável em São Paulo, cuidando das pessoas abandonadas na rua, não só das pessoas idosas. O relatório mundial sobre o idadismo, ele traz a questão do preconceito em relação à idade, quando ela é usada para categorizar e dividir as pessoas de maneira a causar prejuízos, desvantagens e injustiças. Nós, do Poder Judiciário, não podemos deixar de aplicar algum direito fundamental simplesmente pelo fato da pessoa ter muita idade.
Ah, não, por que vai nessa altura da vida, vamos dar um exemplo aqui, querer fazer uma transição sexual? Não cabe. Isso é um preconceito e nós temos que reconhecer isso e passarmos a atuar de forma diferente. Esse idadismo, também chamado de etaísmo, egeísmo, são formas de designar exatamente esse problema da sociedade, né? Na atenção da saúde, na atenção social, no próprio local de trabalho, na mídia e no judiciário. As pessoas idosas, então, também são excluídas de pesquisas e de iniciativas de coleta de dados. E essas pesquisas fazem falta porque nós desconhecemos o próprio universo das pessoas mais velhas, né? E as estratégias, então, para reduzir o idadismo que são propostas são 3. A política e a lei, que podem ser usadas em relação a qualquer faixa etária, mas que podem... nós temos uma política nacional, temos a legislação toda que eu já apresentei, para que nós possamos abordar de uma forma não discriminatória essa desigualdade. Também as intervenções educacionais, que visam incluir a pessoa mais velha em todos os níveis e tipos de formação, desde da fase inicial até as universidades e a formação através de outras categorias, em contextos educacionais formais e informais. E aí nós temos o exemplo da UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade, da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E as intervenções de contato intergeracional, onde devemos também investir em intervenções dessa natureza para propiciar, fomentar a interação entre pessoas de diferentes gerações. Não podemos deixar a pessoa idosa viver excluída do universo dos jovens, dos adultos, das crianças, e levar as crianças em instituições de longa permanência para visitar os seus parentes, os seus ascendentes mais velhos, mostra para essas crianças, para esses jovens, o futuro, como é o futuro, a perspectiva. E elas poderão ali formar um pensamento crítico sobre se é isso que elas querem para si próprias e para as pessoas que amam, né? Então, as 3 recomendações de ação visam ajudar as partes na redução desse idadismo. Investir em estratégias com base científica para prevenir e combater o idadismo, né? Nós temos que buscar essas estratégias pelas melhores evidências científicas, né? E nós vimos agora, na pandemia, o quão as pessoas mais velhas sofreram discriminação, porque eu fico imaginando como nós fomos capazes de permitir que as pessoas mais velhas morressem sozinhas. Isso é muito triste. Eu penso que, se as crianças tivessem sido as mais atacadas, atingidas pela pandemia, se nós teríamos permitido também que elas morressem isoladas e sozinhas. Eu assevero que não. E nós permitimos isso com as pessoas mais velhas. Então, nós temos que pesquisar, nós temos que buscar evidências científicas sobre essa classe das pessoas mais velhas, porque é diferente a reação física de cada uma e psicológica. Uma outra estratégia é melhorar os dados e as pesquisas para compreender melhor o idadismo e reduzi-lo, né? Coletando dados dos países, principalmente de baixa renda e média, como o Brasil, e usar essas escalas confiáveis para mensurar o idadismo e ver quais são as necessidades mais prementes. E a terceira estratégia seria construir um movimento para mudar o discurso em torno da idade e do envelhecimento. Então, nós temos todos um papel a desempenhar. É claro que o movimento de pessoas mais velhas é mais difícil pela própria idade, mas eu destaco um movimento recente na Alemanha, que se iniciou na Áustria, que é o Omas gegen Recht, que são as avós contra a extrema-direita e que lutam contra a misoginia, lutam contra a ausência de previdência social para os seus netos. E isso é muito importante nós chamarmos a atenção, e esse movimento começou em 2017, e a Alemanha embarcou esse movimento no ano seguinte. Então, eu acho que é uma questão interessante para nós também conhecermos. Também temos que lembrar dos cuidadores, né? O apoio psicológico para os cuidadores, um treinamento, porque eles vivem uma sobrecarga considerável. Então, é muito importante que essas pessoas que nos auxiliam, sejam contratadas ou sejam os próprios familiares, tenham um espaço também para receber apoio, para descansar, porque a tarefa é árdua. Quem convive com pessoas mais velhas pode asseverar também tal situação. Envelhecer, portanto,
deve ser com atividade. As pessoas devem ser mobilizadas a realizar atividades, a ter contato social com outras pessoas, porque o que a gente não pode admitir é uma vida com tédio, seja em que idade for. E se envelhecer é um processo difícil no Brasil, imaginem para o homem e para a mulher negra. Eu aqui acessei uma pesquisa com relação às iniquidades raciais e envelhecimento, e podemos destacar aqui as disparidades raciais no Brasil, uma pesquisa com 1.345 idosos de cor preta, parda e branca em 2010, e o cenário mais favorável para o envelhecimento dos idosos de cor branca no tocante aos indicadores sociodemográficos, às condições de saúde ou de uso e ao acesso a serviços de saúde. Então, isso mostra uma disparidade muito grande que deve ser combatida. Ainda essa pesquisa comprova na ausência de renda suficiente para as despesas diárias das pessoas negras e os piores níveis de escolaridade, iniquidades também na área de saúde, e aí se destacando os problemas de saúde mental como os mais graves e associando a pobreza aos transtornos mentais dessas pessoas. Então, vocês vejam que as consequências são nefastas, inclusive com maior índice de solidão, muitos sequer têm filhos, sequer se casam, e não que filho seja garantia de cuidado, mas acabam ficando extremamente solitários. Eu trago aqui agora uma questão que tem me tocado profundamente, que é a questão dos griots, que vem lá da Mãe África. Os griots são os transmissores da tradição oral, da cultura, da dança, das histórias. E aqui eu estou tentando trazer essa proposta dessa tradição oral africana, dos mestres portadores de saberes e fazeres da cultura, transmitido sempre oralmente, há séculos, preservando a história de cada comunidade, contavam a história de seu povo na forma de poemas ou canções, e a cultura brasileira agregou outras ações, a cantoria, a dramaturgia, as danças. Então, sempre a transmissão de saberes por meio da tradição oral. E eu creio que isso pode ser trazido para o judiciário, valorizando a fala das pessoas mais velhas, através de uma escuta qualificada. Então, eu coloco aqui a importância da participação dos demais setores da sociedade e também do Poder Judiciário na melhoria do envelhecimento saudável. E proponho essa escuta qualificada, né? Nós nos direcionarmos à pessoa mais velha e procurarmos saber o que ela precisa, e não só ler o processo, né? A questão financeira tão importante, as pessoas idosas sofrem muito pela falta de amparo, então, financeiro, e precisa haver um capital, porque sai muito caro o acompanhamento, pagar um acompanhante e todas as demais atividades necessárias a uma vida saudável. Nós precisamos da proteção social, né? Um local adequado de moradia, uma alimentação saudável, companhia de boas pessoas para afastar a solidão. E a questão tão importante da moradia. Por quê? Porque a moradia, hoje, ela além de dificultosa, e nós vemos muitas pessoas idosas morando na rua, quando a pessoa idosa tem onde morar, muitas vezes ela está só, e ela mora sozinha, e ela acaba vivendo uma vida muito solitária. E, às vezes, nós até vemos em processos, prezado Jean, prezado Peterson, creio que vocês já tenham visto, famílias que se apropriam das moradias das pessoas mais velhas e colocam lá aquele ente, lá o pai, a mãe, o avô, a avó, para morar nos fundos, no quartinho dos fundos, e se apropriam da casa do seu ente. Inclusive, com a pandemia, muitas famílias se viram em situação penosa financeira, porque quem sustentava aquelas famílias era a aposentadoria, a pensão lá previdenciária das pessoas mais velhas que vieram a falecer. Nós hoje temos uma estatística terrível de mais de 680 mil mortos pelo Covid-19. E isso nós temos que estar lembrando o tempo todo, né? Vamos chamar a atenção também das instituições de longa permanência, também que são os abrigos que vão a cuidar dessas pessoas mais velhas, né? E esse local ele precisa ser um local adequado. Muitas vezes nós, magistrados, não temos aonde mandar uma pessoa mais velha abandonada por sua família, porque o abandono acontece muito.
né? Também temos hoje república para idosos, locais onde essas pessoas idosas se reúnem para morar juntas e dividir as tarefas, e os co-housing sênior, que são muito comuns em países mais desenvolvidos, né? Com toda uma arquitetura voltada para a proteção, para a segurança, inclusive com transporte, mercado dentro, inclusive para pessoas idosas com problemas cognitivos, em que elas podem até se dirigir a uma padaria, a um mercado interno nesse condomínio, nesses co-housing, e podem continuar a viver uma vida. Agora, é claro que isso ainda está distante da nossa realidade, mas elas existem, então a gente tem que mencionar. Os idosos moradores de rua, eu gosto de chamar a atenção a esse trabalho do Padre Júlio. Nós fizemos um evento, inclusive, com ele, na Emerge, onde ele fez um depoimento junto com ex-moradores de rua aqui do Rio de Janeiro, e é tão importante a gente chamar a atenção, porque no Rio de Janeiro a pessoa não morre de frio, mas em São Paulo, por exemplo, morrem de frio. Isso assim, é aviltante aos direitos humanos, nós sabemos que isso existe e as políticas estarem sendo implementadas. A questão do transporte público também, muito séria, porque muitas vezes nós pegamos um processo que a pessoa idosa entrou no ônibus e o motorista arrancou, antes de fechar a porta, a pessoa cai e se machuca. E nós vamos lá fixar uma indenização por dano moral. Mas isso não é o suficiente. O ideal seria o quê? Que essas empresas de ônibus capacitassem os motoristas a ter uma atenção diferenciada às pessoas mais velhas. Isso é plenamente possível. Eu já fiz algumas propostas de projetos para dentro do Tribunal de Justiça para que nós chamássemos as grandes empresas de ônibus e oferecêssemos um treinamento para essas pessoas, esses profissionais, para que eles compreendessem a realidade, como é diferente. Eu sei que eles vivem um estresse muito grande, mas que a realidade, num treinamento, e recentemente eu vi no jornal que fizeram isso com ciclistas, colocaram motoristas de ônibus para pedalar bicicleta do lado de ônibus, porque eu, por exemplo, julgo muito caso de acidente de atropelamento de ônibus a ciclistas, né? Então, faríamos a mesma coisa com treinamento para as pessoas idosas, para que se tivesse paciência. A pessoa idosa ela precisa de paciência para lidar, porque seus movimentos são mais lentos e ela precisa de maior segurança. Um outro aspecto é a informação e comunicação. As pessoas idosas tendem, né, a ter problemas auditivos, e esse problema auditivo está ligado diretamente ao problema cognitivo. Então, nós temos que melhorar essa capacidade de comunicação, repetir, falar frases curtas, palavras objetivas para que possam compreender, oferecer aparelhos auditivos no início desses problemas, fazer os testes no início desses problemas para que possam ter sucesso no seu uso, né? E não é só isso. A comunicação através da internet, através dos aparelhos celular, através dos tablets, computadores, isso é muito importante, porque às vezes os parentes moram longe, às vezes a pessoa está internada num hospital público, e como que o parente vem visitar, não consegue, está trabalhando? Então, quando viabilizamos isso, essa comunicação pela internet, isso tudo tende a ser mais facilitar a vida da pessoa mais velha, né? Então, o que eu coloco aqui é que isso foi feito pelos médicos, pelos enfermeiros durante a pandemia de uma forma magistral, né? Oferecer a essas pessoas idosas um contato com seus parentes através da comunicação, da informática, né? E nessa comunicação, o que aparece? A manifestação de sentimentos, a escuta cuidadosa, que é tão relevante para tantas questões. E aí eu repito, nós, magistrados, temos que realizar e oferecer uma escuta cuidadosa, não só através do serviço de psicologia ou serviço social, mas realizando aquelas entrevistas em casos de curatela. Chamar, sim. Mas não dá tempo. Temos que ter tempo. Não temos que ter tempo só para o processo em si, mas temos que ter tempo para as pessoas que estão envolvidas no processo. Eu já vi processos em que a pessoa idosa nunca foi ouvida em momento algum, já desde a citação, porque citada por interposta pessoa, né? E ninguém faz contato físico, olho no olho, para ver as necessidades e a manifestação e os sentimentos da pessoa mais velha. Aí eu tenho que me referir ao grande Paulo Freire quando fala da autonomia. Esse princípio, que é um princípio também da bioética, é a habilidade de controlar, lidar
e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente de acordo com suas próprias regras e preferências. Pergunte à pessoa de maioridade o que ela quer. Não deixe o garçom perguntar para o filho a comida que a mãe quer comer. A mãe que pode responder. Quando nós formos oferecer para uma pessoa de maioridade, vamos dar duas alternativas. Você quer frango ou quer carne? Quer massa ou quer salada? Porque a pessoa, muitas vezes, tem condição de responder isso e a gente presume nos nossos estereótipos que ela não poderá fazê-lo. E isso é uma forma de preconceito, né? E ela tomará a sua decisão, mesmo que de uma forma limitada. Já a independência, que é de outra forma, é a pessoa de maioridade realizar por si própria atividades do cotidiano que nós precisamos. Sua higiene pessoal, sua alimentação, cozinhar seus próprios alimentos, fazer a limpeza da casa. Muitas vezes essa independência não é total. Você precisa de alguém para te ajudar nessas pequenas tarefas. Porém, o que acontece? Exploremos todas as possibilidades desta pessoa de maioridade poder realizar. Até mesmo sentar no carro e colocar um cinto de segurança por si própria já é uma forma. Ah, mas qual é o problema de eu colocar o cinto para minha mãe? Não, deixe sua mãe fazer. Se ela puder subir 2 degraus, deixa ela fazer. Se ela puder abotoar os botões do seu vestido, deixa ela fazer. Essas atividades que parecem, não vamos fazer rápido, estamos com pressa. Esqueçamos a pressa, tenhamos paciência, é uma palavra-chave nessas situações. E viver uma vida com prazer. A vida, ela tem graça se ela é vivida com prazer, e ela pode ser vivida com prazer de diferentes formas, né? Eu, há 10 anos atrás, adoraria o Rock in Rio. Esse ano já não tinha mais tanta vontade. Você vai buscar o prazer de acordo com a sua idade, né? Às vezes, fazer um programa que se fazia muito quando jovem já não interessa mais quando mais velho. Então, vamos descobrir quais são os prazeres dessa vida, dessa novidade, né? Não é a primeira, segunda, terceira idade. São idades diferentes, com planos que podem ser diferentes, mas podem ser da mesma forma prazerosos, né? E aí que fica o recado, que é adicionar vida aos anos. A vida é aqui, a vida é agora, que ela seja prazerosa hoje. Dessa forma, eu agradeço a minha participação. Aglaé, agradeço muito, né, a sua exposição, foi riquíssima, riquíssima, riquíssima. Nós temos que nos habituar com uma nova linguagem, até por conta do Estatuto da Pessoa Idosa, que, conforme você ressaltou, mudou de nome, não é? Até meados, mais ou menos, desse ano, era o Estatuto do Idoso, agora virou o Estatuto da Pessoa Idosa, não é? E esse mesmo estatuto, recentemente, ele criou a figura de um idoso mais especial ainda, que é o idoso com mais de 80 anos, não é? Então, hoje nós temos um indivíduo da terceira idade que se torna idoso por força de lei a partir dos 60 anos, mas a prioridade absoluta só nasce aos 80, não é isso? Isso. Então, isso é muito importante que a gente registre aqui nesse nosso momento aqui do evento. Concorda? Na verdade, os 80, eles dizem o seguinte, olha, você tem que ter cuidado dos 60 em diante, alguns direitos começam a ser reconhecidos aos 65, que é mais apropriado aos países desenvolvidos, né? Mas aos 80 não temos discussão. Isso significa também que nós vamos dar, por exemplo, na questão da saúde que vai ser abordada aqui, pode ser analisado, sim, que uma pessoa com menos idade aí dos 80 tenha algum tratamento mais rápido, porque tem uma perspectiva melhor em algum tipo de tratamento. Mas que a pessoa de 80, por exemplo, não pode de forma alguma ficar sozinha numa CTI, não pode. Só se for uma justificativa muito bem fundamentada. Isso também está na lei. Então, essa pessoa de 80 plus, a gente tem que ter um cuidado maior ainda, porque que vive de forma mais comum a síndrome da fragilidade, né? Então, é por isso que isso acontece. Uma outra questão também é do seu linguajar técnico, não é? Eu percebi que você fugiu de uma palavra que tem um certo preconceito, que chama asilo, não é?
Você falou, acho que 2 ou 3 vezes, instituição de longa permanência. Então, isso também é importante para a gente mudar o perfil de como tratar o idoso. Jean, na verdade, a instituição de longa permanência veio com o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Consta lá, foi uma expressão cunhada por uma estudiosa da gerontologia, Tomiko Borne. Eu tive a oportunidade agora de escrever um artigo em homenagem a ela, num livro que foi recentemente publicado pelo Portal do Envelhecimento. Fiquei muito feliz em poder participar. E a Tomiko Borne cunhou esse termo. O termo não é ideal. O problema é que, às vezes, quando eu falo em asilo, as pessoas já veem uma coisa muito negativa. Ah, está no asilo, coitado. Não, os locais que abrigam as pessoas mais velhas podem ser muito bons se você não tem condição de cuidar na sua casa. O que nós temos que ver é se é um local adequado, e temos que olhar com menos preconceito esses locais, porque pode estar realmente sendo mais benéfico para a pessoa mais velha. Sim, aí para fechar a sua participação, eu vou pedir para você fazer um comentário em cima do que você expôs, ok? O magistrado, ao tratar de um julgamento envolvendo pessoa da terceira idade, o ancião, a pessoa idosa, ele deve ter sensibilidade, sempre visando a dignidade e o respeito desse indivíduo. É por aí? É por aí, Jean. E eu digo mais, nós temos que ter a sensibilidade de escutarmos essa pessoa. A lei, quando fala em ouvir uma pessoa numa curatela, fala quando necessário fazer uma entrevista. Eu reputo necessário sempre. Eu penso que essa pessoa de maioridade tem que ser ouvida sempre. E eu já vi processos em que, após um estudo social, psicológico, quando da entrevista com o magistrado, tudo soou diferente. Então, eu penso assim que o nosso olhar para essa pessoa deve ser mais cauteloso. E a lei fala em estudo biopsicossocial, por quê? Porque o meio ambiente que cerca é diferente para cada pessoa, né? Talvez para uma pessoa idosa de uma determinada classe social, o que envolve aquela situação que ela está vivendo, que vai levar a algum processo, tem características diferentes de uma pessoa de uma classe mais pobre ou superior. Então, nós temos que ter esse olhar, e o juiz tem que ter essa sensibilidade. É por isso que eu sempre digo, tenha essa escuta, pergunte à pessoa o que ela quer, o que ela deseja. Porque, às vezes, assim, tem 3 filhos querendo morar com o pai ou com a mãe, ou querem mudar o pai ou a mãe de sua casa. Às vezes, a pessoa mora no bairro há 60, 70 anos, querem mudar lá para outro bairro distante. Eu já vi isso. Sair de um bairro do subúrbio para a Barra da Tijuca, a pessoa idosa sofrendo com essa mudança, porque viveu a vida inteira no local. Então, às vezes, conversando, mas é mais fácil cuidar do papai lá em casa, lá na Barra. Tudo bem, nós vamos conversar todos e vamos ver se essa situação realmente é a melhor para a pessoa mais velha, porque talvez não seja, né? Então, eu penso que a escuta qualificada melhoraria muito a nossa atividade jurisdicional. Ok. Aglaia, muito obrigado aí por sua brilhante exposição, não é? Só tenho elogios para fazer. Então, eu vou agradecer, em nome do IMB, sua boa vontade para conosco, em especial para comigo, que sempre que eu solicito a sua participação em algum evento, sempre está disponível e não mede esforço para ajudar. Então, mais uma vez, agradeço em meu nome e em nome do IMB. Ok? E as portas estão sempre abertas para você, para quando você desejar fazer algum evento conosco, você sempre poder saber que as portas estão abertas, tá bom? Embargador Jean Saad, é uma honra participar, meu prezado amigo, e digo assim que foi um motivo de muita emoção e felicidade estar aqui, e peço 1000 desculpas por ter que me retirar, desejo que o evento continue sendo um sucesso, e também cumprimentando o desembargador Peterson. Ok, muito obrigado. Eu vou passar, então, a palavra para a colega professora Fabiana Barleta, ok? Muito bem. Vou pegar uma deixa em cima da parte final aí da participação da colega Aglaé. Fabiana, está no Estatuto da Pessoa Idosa
que o idoso ele tem o direito de optar pelo tratamento médico que ele entender mais apropriado para o seu caso, desde que, evidentemente, ele esteja no gozo de suas faculdades mentais, não é? Tenha discernimento para decidir o que é melhor para ele. Então, pegando essa carona aí do que a Aglaé falou no finalzinho da participação dela, e o seu tema, que é o direito à saúde, não é? E tratamento médico, também está ligado ao seu tema, né? Não é só plano de saúde quando se fala de direito à saúde da pessoa idosa, né? É um tema bastante amplo. Se pode falar de SUS, se pode falar de plano de saúde particular, de tratamentos, até onde vai a autonomia da pessoa idosa, não é? De escolher um tratamento ou não, até onde tem a participação da família, o médico ele pode decidir pelo idoso, ele não pode decidir. Então, são várias questões que o Estatuto do Idoso traz no seu bojo, que demanda interpretação e estudo, não é? Então, eu passo a palavra, então, à professora Fabiana para ouvir a sua exposição. Olá, doutor Jean, desembargador Jean, muito obrigada pelo convite, muito obrigada também ao desembargador Peterson, presidente do Instituto, ao senhor doutor Jean, que é o desembargador secretário do Instituto dos Magistrados Brasileiros. Foi uma alegria ouvir a doutora Maria Aglaé, como certamente será uma alegria ouvir o doutor Fábio Souza. Cumprimento as pessoas presentes e vou tentar respondê-lo, professor Jean. Realmente, professor, porque o desembargador Jean também é professor da Federal Fluminense, né? E nós conversamos, na medida que somos professores, trocamos essas experiências. Então, o artigo 17 do Estatuto do Idoso, hoje Estatuto da Pessoa Idosa, porque houve essa modificação, diz que a pessoa idosa que esteja no domínio das suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Isso é uma grande benesse do Estatuto da Pessoa Idosa para com ela, porque vigia-se no Brasil um entendimento de que o médico era o senhor de todo saber e que o médico deveria escolher o tratamento das pessoas, que só ele poderia dizer o que é melhor. E a gente vê que a pessoa, quando tem capacidade, não capacidade de direito, porque essa todos nós temos desde que nascemos, mas a pessoa que tem capacidade de fato, capacidade de exercício, de decidir usar as coisas referentes à sua vida civil, ela pode também optar pelo tratamento de saúde que lhe é mais favorável. Mas vamos imaginar que a pessoa tenha um posicionamento e, no outro momento, ela não esteja mais lúcida. Ela pode fazer as diretivas antecipadas de vontade que o médico deverá seguir. Dentro do que a professora Maria Aglaé falou, uma coisa muito importante é o consentimento informado do idoso, que deve ser informado, caso ele esteja lúcido, de acordo com a compreensão desse idoso, de acordo com a idade escolar desse idoso, de acordo com o que seja possível do idoso entender em termos de esclarecimento, de informação acerca do tratamento que ele vai receber, de um tratamento que seja ensinado, explicado, como ele vai correr ao longo de todo o tratamento, não só num primeiro momento, como será adiante. Isso é importante, numa linguagem simples, numa linguagem fácil, sempre se perguntando se a pessoa realmente está bem esclarecida, deixando ela perguntar, deixando ela falar, deixando ela interagir. Mas nós temos aqui no artigo 17, que o senhor me chamou a atenção, estatuído, não é? Que não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita, e aí vem os incisos, por pessoas que conhecem melhor o idoso e como ele decidiria
caso ele não esteja mais na faculdade, nas suas plenas faculdades mentais, e não tenha deixado diretivas antecipadas de vontade. Então, será, no inciso 1, pelo curador, quando a pessoa idosa estiver interditada, pelos familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil. Inciso 3, aí sim, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. E, inciso 4, pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Vejam que o paternalismo da medicina foi bastante afastado, até porque quando o médico decide, ele tem que comunicar ao Ministério Público que ele está precisando fazer precisando tomar uma decisão em face de não haver ninguém próximo do idoso e o idoso não estar naquele momento no gozo de suas plenas faculdades mentais. Então, a partir dessa pergunta, eu começo a falar um pouquinho, vou marcar meu tempo aqui, eu não quero passar do tempo, no entanto, é muita coisa para dizer, porque essa foi a minha tese de doutorado, então, por favor, me interrompa, por favor, eu não quero falar demais, eu quero falar alguma coisa que possa ajudar. Eu começo falando que, em princípio, né, o Estatuto do Idoso definiu quem é a pessoa idosa, então, considera-se juridicamente idoso toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, na forma do parágrafo 1º desse estatuto. Da vulnerabilidade, de fato, da pessoa idosa, por intrínsecas e peculiares condições de fragilidade física, psíquica, social e laboral, decorre a sua vulnerabilidade jurídica. A vulnerabilidade jurídica da pessoa idosa é razão para a lei atribuir igualdade substancial por meio de direitos especiais, onde há desigualdade de fato. Todavia, a vulnerabilidade dos anciãos não se coaduna com a restrição dos direitos da personalidade e das capacidades de fato e de direito que permanecem ilesas, como comentamos agora há pouco. Há várias teorias biológicas e psicológicas acerca do envelhecimento humano, o que torna impossível um conceito homogêneo de pessoa idosa. Parte da doutrina se manifesta pouco à vontade com a determinação da Política Nacional do Idoso e do Estatuto da Pessoa Idosa, destinados a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com receio de cometer injustiças a partir da fixação de um critério meramente cronológico. Pensa-se, porém, que na seara legal, não estabelecer um marco para o início do gozo de direitos especiais em função da velhice seria ainda mais problemático. Se faltasse determinação legal de quem é a pessoa idosa, seria dado aso aos subjetivismos de toda a ordem. O critério adotado pelo Estatuto da Pessoa Idosa parece adequado, posto que, além de informado por estudos da OMS a respeito de envelhecimento, ele se coaduna com a técnica legislativa brasileira de fixar a idade para o exercício de certos direitos e deveres compatíveis com um determinado corte etário. Atualmente, como o senhor desembargador Jean conversou com a doutora Maria Glaé, atualmente o Estatuto da Pessoa Idosa prevê o seguinte no artigo 3º, parágrafo 2º: entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. É assegurada prioridade aos idosos maiores de 60 anos, isso nós sabemos, mas é assegurada prioridade maior aos que têm mais de 80 anos, 80 ou mais. No princípio, eu fiquei em dúvida sobre o que eu achava a respeito dessa novidade. No princípio, eu achei uma pessoa de 60 a 60 e poucos pode precisar mais do que uma de 80, mas observando a vida hoje em dia, eu penso que
A pessoa de 80 anos, realmente, em regra, é bem mais frágil do que as pessoas idosas de idade menor. Então, embora, em princípio, eu não tenha apoiado essa regra, hoje eu compreendo que os maiores de 80 anos são mesmo pessoas super idosas que precisam de mais proteção. A pessoa idosa e doente possui vulnerabilidade exacerbada ou interseção de vulnerabilidades. Pessoa idosa com vulnerabilidades interseccionais, e eu vi um participante falando dessa interseccionalidade na fala da professora doutora Maria Glaé. Então, pessoa idosa com vulnerabilidades interseccionais deve ser diferenciada pelos operadores do direito, não só por ser vulnerável, deve ser considerada hipervulnerável por ser pessoa idosa, pessoa doente, pessoa a necessitar de serviços de saúde e, não raro, pessoa com alguma deficiência. Ser pessoa com deficiência na velhice é comum. Como hipervulnerável, ela terá um tratamento ainda mais especializado e dirigido ao seu contexto de vulnerabilidade interseccional. E aí eu ia falando que ela deve ser plenamente informada, eu começava exatamente pelo artigo 17, que nós já falamos, e se eu puder falar um pouco mais sobre essa questão de como tratar a pessoa que está doente e é idosa e está em suas faculdades mentais, entendo que deva ser dado a ela o direito de decidir a respeito de sua vida. Muitas decidem pelos cuidados paliativos, pelos cuidados que não prolongam a vida, chamados de ortotanásia, aqueles que deixam a vida seguir seu curso. Outros podem preferir que sua vida seja preservada com ressuscitamentos, a vida ligada a aparelhos, como ocorre na distanásia. De todo modo, deixar a vida seguir seu curso por meio da ortotanásia ou preferir que a vida seja prolongada pela distanásia é direito da pessoa idosa que esteja lúcida. É direito dela ter acesso a toda a informação pelo princípio da dignidade da pessoa e pelo direito de exercer a sua autonomia, como falou a doutora Maria Glaé. A autonomia é tão importante quanto o cuidado que é dado à pessoa idosa. Aliás, nesses dois vértices nessas duas chaves, talvez, está a questão da pessoa idosa, uma boa dose de proteção e uma boa dose de autonomia. Nós temos que ver os limites da proteção e os limites da autonomia. Então, nós vemos, né, que pela Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, além da ausência de afecção ou doença. Isso parece um pouco utópico, quando falado na terceira idade, porque faz parte do envelhecimento um processo biológico, intrínseco, declinante universal, no qual podem ser reconhecidas marcas físicas e fisiológicas inerentes, não mais possíveis de se apagar. Na maioria dos casos, considera-se mantido o estado de saúde da pessoa idosa, em termos médicos e jurídicos, se, apesar de possuir afecção, ela experimenta qualidade de vida, capacidade funcional e preservação de sua autonomia. Dentre os direitos fundamentais de todas as pessoas, a saúde, no nosso ver, desponta como direito de natureza prioritária da pessoa quando idosa. A saúde, para nós, e foi isso que defendemos em nossa tese de doutorado, a saúde é um direito prioritário da pessoa idosa. Identifica-se a saúde como direito prioritário por 3 motivos. Em primeiro lugar, pela frequência e pela rapidez com que, na terceira idade, a saúde se esvai. Por esse motivo, a pessoa idosa deve se tornar mais suscetível aos agravos psicofísicos e ao alijamento social que colocam em xeque a vida saudável.
sem a qual não há uma existência envolta pela dignidade. Em segundo lugar, pelo fato de o direito à saúde, aliado, e aí eu já entro no campo do doutor Fábio, aliado aos direitos à previdência ou à assistência e à moradia, todos de índole fundamental social, a saúde funcionar entre esses outros direitos como pressuposto para que se exercitem outros direitos das pessoas idosas, tanto individuais quanto sociais. E, em terceiro lugar, pela necessidade de se conferir às pessoas idosas prioridade no acesso à saúde, em face de direitos concorrentes da mesma estirpe de pessoas de outras faixas etárias, em virtude da menor capacidade de resistência da pessoa idosa para aguardar o tratamento de saúde. Uma coisa que ninguém fala muito quando se diz respeito à pessoa idosa, mas como foi uma tese de doutorado, eu vou entrar nesse assunto porque eu acho importante que as pessoas saibam que os alimentos, não é, são muito importantes para que a pessoa idosa tenha saúde quando ela não é capaz de se prover de alimentos. Então, na forma do artigo 11 do Estatuto da Pessoa Idosa, os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 12, diz que a obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Desse modo, é muito interessante, porque a pessoa idosa é senhora da opção de acionar o cônjuge ou o parente melhor abastado como seu alimentante, para que obtenha o mais brevemente possível e com maior certeza a prestação da qual necessita, sem justificar por quê, ao contrário do que acontece no Código Civil, em que caberá uma ordem de prioridade a quem pedir alimentos. E, de certo modo, como está estatuído no Estatuto do Idoso, o alimentante também se resulta beneficiado por essa regra, pois não sofrerá grande prejuízo no seu erário, porque, contrariamente ao regime dos alimentos no Código Civil, em que não cabe a solidariedade, como posta no Estatuto da Pessoa Idosa, cabe a solidariedade e ela é instituída entre pais, filhos, netos, irmãos, cônjuge. Então, o alimentante poderá, na forma do artigo 283 do Código Civil, usar do seu direito de regresso em face dos demais devedores solidários. Uma coisa que não está tão atrelada à saúde, talvez toque no professor Fábio, seja a questão da assistência social, que eu acho indispensável para que haja saúde. Pelo menos um mínimo deve ser dado às pessoas pobres, né, que vão precisar da assistência social. Eu critico apenas o fato de essas pessoas pobres só gozarem do benefício da assistência social quando maiores de 65 anos. Bom, eu falei sobre várias coisas e eu pretendo pular algumas e vou entrar num tema que é muito interessante, porque diz respeito a algo que é falado no Estatuto do Idoso e bastante discutido, que está no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Nesse sentido, nós procuramos o entendimento do STJ hoje em dia e encontramos qual é o entendimento do STJ nesse sentido. Ele termina, né, quando ele fala, em últimas palavras, o seguinte: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiado, é válido desde que haja previsão contratual, 1. 2. Sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e 3.
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, que concorrentemente e sem base atuarial idônea onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Então, é nesse sentido que o STJ visa a não discriminar o idoso. É claro que poderá haver majoração nesse entendimento do STJ, mas devem ser guardados esses 3 pontos. Mais do que isso, a gente tem toda hora a justiça julgando em favor dos direitos das pessoas idosas no que diz respeito à cobertura de procedimentos. Temos vários votos do ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, uma de julgado aqui que eu vou mostrar exemplificativamente, de 2019, em que ele coloca agravo interno em agravo de recurso especial, ação de indenização, plano de saúde, recusa indevida de cobertura, dano moral in re ipsa, ocorrência, revalorização de provas. E aí, chegando no ponto do idoso, no caso sob análise, haja vista as premissas fásticas delineadas pelo acórdão vergastado, é possível a revaloração das provas, afastando-se a incidência da súmula 5 e 7 do STJ, para concluir que a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de moléstia grave a idoso, qual seja edema macular no olho esquerdo, tendente a acarretar-lhe cegueira, afigura-se injustificada e gera o direito à indenização por dano moral. Então, não só a cobertura dessa intervenção, mas também a questão do fornecimento de medicamento é tratado no julgado, é dito: o deferimento de tutela de urgência de caráter satisfativo não possui o condão de afastar o dano moral in re ipsa decorrente da recusa injustificada de fornecimento de medicamento, também de medicamento, necessário no tratamento de moléstia grave que acomete pessoa idosa. Então, nós vimos esse recurso repetitivo, posso falar o número dele para ficar gravado, o agravo de instrumento no agravo em recurso especial é 1.437.144. E aí vi outros julgados no mesmo sentido da 4ª turma e em caso de planos de saúde. Mas eu vou falar um pouco agora a respeito dos entendimentos do STJ no sentido da saúde pública, não é? Como é que o STJ se comporta quando ele é chamado a julgar questões do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa Idosa, como, por exemplo, o artigo 15, parágrafo 1º, item 4. Dispõe o artigo, no seu item 4, deferido ao idoso, item 4, o atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja em possibilidade de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e, eventualmente, conveniadas com o poder público, nos meios urbanos e rural. Então, é direito do idoso esse atendimento domiciliar. E já houve momentos em que o SUS negou, como nós vimos no agravo em recurso especial 1.303.664 de Mato Grosso do Sul. Então, é dito aqui, negou-se o pedido de atendimento domiciliar e alegou-se a desnecessidade de risco absoluto à vida, defendendo-se observada para a tutela jurisdicional a necessidade clínica, comprovação por laudos e prontuários reconhecidos pelas instâncias ordinárias que o direito da pessoa com deficiência ao atendimento domiciliar
se presente a necessidade, artigo 18, parágrafo 4º, inciso 3 da Lei da Pessoa com Deficiência, e que tem igual previsão no Estatuto do Idoso, e aí faz alusão ao próprio artigo 15, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei 10.741, de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, dizendo que o procedimento de atendimento domiciliar se encontra na lista de cobertura do SUS. Um segundo julgado do STJ, que eu considerei bastante importante, deixa eu localizar aqui só um minuto, eu acho importante mostrar tudo que o judiciário tem abraçado, e aqui vai o direito também de o idoso receber medicamento quando ele está sendo tratado pelo SUS, um julgado agravo regimental, no agravo em recurso especial, 7.437.000, não, aqui eu fiz a confusão com o número, vai ser 743794 do Rio Grande do Sul, agravo regimental no agravo em recurso especial. Aqui fala, desde o princípio, dos princípios que existem no Estatuto da Pessoa Idosa, que são os princípios da absoluta prioridade e o princípio da tutela integral. Esses dois princípios juntos conformam o princípio do melhor interesse do idoso, e esse julgado reconhece isso. Ele diz, inaplicável o óbice da súmula tal, artigos 196 e 230 da Constituição Federal e artigo 15, parágrafo 2º do Estatuto do Idoso, proteção integral e prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais do idoso. Então, é dito, diante da necessidade do tratamento da doença e da previdência, da proteção integral dos direitos do idoso em regime de prioridade absoluta, notadamente em relação à efetivação dos seus direitos fundamentais, dentre ele o acesso aos meios assegurados à saúde, merece reforma o aresto recorrido. O fato de o medicamento não constar da lista do SUS não exime a parte agravante do dever constitucionalmente previstos. Tratando-se a postulante de idosa, cujo interesse encontra-se normativamente respaldado na Constituição Federal em seus artigos 196, direito de todos à saúde, e 230, proteção especial do idoso, reproduzido no Estatuto do Idoso, artigo 15, parágrafo 2º, merece prosperar o recurso especial. E aí há vários outros julgados nesse mesmo sentido, da primeira turma, inclusive o ministro Sérgio Cuquina, que também é que faz o relatório. E são 3 decisões bem parecidas nesse sentido de ser dada a medicação no caso de o idoso necessitar. Então, eu acho que nós temos, tanto na parte da saúde privada, quanto na parte da saúde pública, um judiciário preocupado com a pessoa idosa, um judiciário que se preocupa com os princípios do Estatuto do Idoso, esses princípios, subprincípios, né? Tutela integral, tutela prioritária, que conformam o melhor interesse da pessoa idosa. Vejo que o artigo que fala do dever de amparo da pessoa idosa na Constituição mais adiante pode ser levado ao catálogo dos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, porque há uma possibilidade do artigo 5º abraçar outros direitos fora do catálogo do próprio artigo 5º, quando ele falar de coisas essenciais para o Estado democrático de direito e a dignidade da pessoa humana. Então, eu percebo que houve grandes avanços no direito da pessoa idosa,
e que a jurisprudência em nível, né, da mais alta corte que discute esse tipo de assunto tem sido levada a bom termo. Então, com essas palavras, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter podido participar, agradeço muito ao desembargador Peterson, agradeço muito ao amigo e desembargador Dr. Jean, e estou à disposição. Muito obrigada mesmo. Professora Fabiana, nós do IMB que agradecemos aí a sua colaboração, a sua participação, não é? Numa exposição extremamente clara e, de certo modo, concisa, envolvendo um tema tão amplo, não é? Quando a senhora estava falando sobre a questão da autonomia da vontade, decisão, me veio à lembrança o episódio do falecimento do Papa João Paulo II, que seria um caso de ortotanásia, não é? Ele optou por não se tratar e deixar a natureza agir de maneira que a vida dele se extinguisse de maneira natural, não é? Então, isso aí me veio à lembrança e é um tema muito pouco abordado no direito brasileiro, não é? Quando se fala de um assunto semelhante, a gente não fala de ortotanásia, né? E sim de eutanásia, que é outro fenômeno, mas a gente não vai entrar aqui agora nesse tema. No final da sua exposição, não é, se falou um pouco também de home care, não foi isso? E esse é um tema recorrente no judiciário, não é? Há uma resistência, pelo que eu observo, dos planos de saúde, num primeiro momento, com o fornecimento de home care, não é? Apesar de, em alguns casos, ser mais vantajoso o home care, me parece, do que a manutenção da internação hospitalar. Mas esse tema aí, se a gente for explorar ele aqui, a gente vai deixar sem espaço para o nosso colega Fábio falar, não é? Então, mais uma vez aí, agradeço a participação. Sempre que eu convido, a senhora está bem disposta a nos ajudar. E esse tema ligado saúde mais pessoa idosa é um tema que sempre vai ser bem-vindo, tanto na esfera acadêmica quanto na esfera judicial, ok? Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua participação. E eu vou ligar mais ou menos o que a senhora falou, já passando a palavra para o colega Fábio, não é? Que vai tratar da questão da aposentadoria como, inclusive, uma maneira, né, do direito à vida, não é? A Constituição fala do direito à saúde e fala do direito à vida, não é? E a aposentadoria é uma maneira de você ter dinheiro para sobreviver. E, quem sabe, um dia se chega à posição de não só sobreviver, mas se viver com dignidade, não é? Então, deixa eu passar então a palavra para o Dr. Fábio, já agradecendo a participação da professora Fabiana, e perguntar para o colega Dr. Fábio Souza, né, a questão da aposentadoria ligada à dignidade da pessoa humana, não é isso? Tá? A questão que a professora Fabiana, no começo da sua exposição, ela falou de questão de benefício assistencial, que não é nosso tema aqui, mas, de certo modo, também poderá ser tocado, porque é a questão do BPC, benefício de prestação continuada, não é? Um assunto importantíssimo também para a sobrevivência das pessoas. Então, com a palavra o colega Fábio Souza, pessoa que eu muito admiro e tive oportunidade de participar de alguns eventos também em conjunto. Inclusive, Fábio, salvo engano meu, nós tivemos a oportunidade de coordenar em conjunto uma obra fazendo a interseção entre o direito de família e o direito previdenciário, não foi isso? Foi sim, doutor Jean Sade. Doutor Jean, muito obrigado pelo convite de participar desse evento tão importante, com lições tão fundamentais aqui. Eu quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao IMB, quero agradecer muito também ao Dr. Peterson por me ter me dado a oportunidade de ouvir agora duas falas em que eu aprendi tanto.
Quero parabenizar a doutora Fabiana pela fala extremamente técnica e que trouxe tantos conhecimentos. Aprendi muito, Fabiana, com a sua fala, tá? Também aprendi muito com a fala da doutora Aglaé. Então, sou muito grato a essa oportunidade. Quando a gente fala de previdência e também de saúde, e também de assistência social, a gente está dentro de um conjunto que a nossa Constituição denomina Seguridade Social. E a ideia de seguridade, né, a palavra seguridade, ela vem de uma tradução pouco ortodoxa da expressão em espanhol seguridade social, ou no inglês a social security. A tradução mais direta seria segurança social. A segurança que é um valor essencial em um Estado de direito, né? A ideia de termos a proteção contra riscos em geral. E quando a gente fala de segurança, a gente pode imaginar uma série de seguranças. É claro que a primeira segurança que vem à nossa mente quando a gente usa a expressão segurança é a segurança pública, né? Mas a segurança pública é apenas uma das manifestações da ideia de segurança. A gente vai falar de segurança jurídica, a gente vai falar de segurança eleitoral, a gente vai falar de segurança alimentar e vai falar também de segurança social. A ideia de o Estado ter uma obrigação de proteger os indivíduos contra riscos sociais. E é evidente que a nossa seguridade social oferecida por meio de prestações relacionadas à saúde, à assistência social e à previdência social, como bem nos indica o artigo 194 da Constituição, ela traz ali uma preocupação muito especial com a pessoa idosa. A gente vai encontrar claramente um conjunto de políticas públicas de natureza constitucional voltadas para a proteção da pessoa idosa. Nós vamos encontrar ali, por exemplo, dentro do campo da assistência social, um dos únicos benefícios, na verdade, até o ano passado, era o único benefício previsto na Constituição que tinha por objetivo retirar a pessoa do estado de pobreza extrema. Isso é bem interessante, né? O benefício de prestação continuada, ele não é apenas um benefício para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele é um benefício voltado para retirar as pessoas do estado de vulnerabilidade social. E era o único direito previsto na Constituição com essa finalidade. A Constituição tem outros direitos voltados para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas não com a ideia de retirá-los dessa condição, né? O benefício de prestação continuada, que é a garantia de um salário mínimo para o idoso e para a pessoa com deficiência que não tenha como prover o seu sustento ou tê-lo provido por sua família, que tem fundamento constitucional no artigo 203, inciso 5º, ele tem o objetivo de retirar as pessoas desse estado de pobreza extrema. E tínhamos verdadeiramente esse como único direito na Constituição com essa finalidade. E aí, ao regulamentar essa previsão, tanto a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742/93, ali no seu artigo 20, quanto o Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 34, estabelece um limite etário de 65 anos para a proteção por meio do benefício de prestação continuada, né? Nós tivemos... aí temos... É claro, temos algumas críticas a esse limite etário, como, aliás, colocou a doutora Fabiana, e que talvez o Constituinte tenha, sabe, Fabiana, respondido de alguma maneira, agora, muito recentemente, com a Emenda Constitucional 114, quando acrescentou o parágrafo único no artigo 6º da Constituição e nos fala da ideia de um benefício a ser pago a todas as pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social, independentemente da questão etária.
né? Então, realmente, você passa a ter duas formas aqui. Uma, o benefício de prestação continuada, que é para o idoso em situação de vulnerabilidade social, ou para a pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social. E você tem um outro direito agora indicado para qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente pode identificar o seguinte: dentro da sistemática da assistência social, hoje, nós temos uma orientação constitucional para o resgate do status de cidadania de todas as pessoas que estejam excluídas da possibilidade de participar do processo democrático por força da ausência das condições materiais mínimas necessárias a uma vida digna, mas com uma atenção especial, uma atenção adicional à pessoa idosa e à pessoa com deficiência. Então, eu desenho o atual quadro constitucional de proteção por meio da assistência social dessa maneira. Tá? Bom, mas, além da assistência, hoje gostaríamos aqui de falar um pouco da Previdência. E aqui, doutor Jean, nós temos uma situação muito peculiar, né? Porque quando eu ouvia a doutora Aglaé falando, e numa fala maravilhosa, com diversas propostas, né, de construção de cenários de ampliação da proteção à pessoa idosa, quando ouvia a fala da doutora Fabiana também numa linha propositiva, mas também reconhecendo já os avanços, inclusive da proteção judicial na saúde da pessoa idosa, e fui comparando com a questão previdenciária, eu posso aqui ter... eu fiquei com a sensação que, na questão previdenciária, nós temos um marco um pouco diferente do que acontece nos outros campos de proteção à pessoa idosa. E marcos diferentes, e, ao mesmo tempo, temos desafios diferentes. Por quê? Explico. Na verdade, a primeira questão que precisamos considerar aqui é que a Previdência tem como um dos seus focos principais a proteção da pessoa idosa contra as impossibilidades presumidas ou comprovadas do exercício da atividade laboral, da atividade de trabalho. Então, a ideia, por exemplo, de construção das regras de aposentadoria, elas estão focadas especialmente num critério etário. Isso foi extremamente reforçado com a nossa última reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019. A Emenda 103 de 2019 elimina a possibilidade de aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição e passa a indicar como elemento central na proteção previdenciária por aposentadorias programadas, essas aposentadorias voluntárias, a idade. Então, a idade para a aposentadoria hoje é de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Então, se exige uma idade de 65 anos para que o homem possa obter a sua aposentadoria e uma idade de 62 anos para que a mulher possa obter sua aposentadoria, eliminando-se a possibilidade de uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição que existia até então. Então, claramente o foco está na proteção da pessoa em razão da idade. Em razão da idade. E essa proteção em razão da idade, ela está relacionada com uma distinção, e que nesse caso é positiva, não é negativa, de que a partir dessa idade a pessoa tem o direito de escolher se quer ou não quer continuar a trabalhar, né? Se ela claro, isso do ponto de vista teórico, às vezes na prática ela vai ter que continuar a trabalhar para conseguir ter uma renda digna, né? Mas a construção teórica a partir dessa idade ela ganha essa proteção
previdenciária por meio da aposentadoria programada. Então, eu estou protegendo o critério etário. Agora, veja só, apesar disso ter sido reforçado com a emenda 103, a idade sempre foi um elemento essencial na Previdência, não apenas no Brasil, mas no mundo. Um critério de aposentadoria pela idade sempre esteve presente. E a nossa discussão, portanto, não é uma discussão de construção da proteção previdenciária da pessoa idosa. Não é. A nossa discussão é o reverso disso. É a tentativa de se impedir a desconstrução da proteção da pessoa idosa pela questão previdenciária. Porque quando a gente vai debater previdência e a gente vai observar as mudanças ocorridas nas últimas décadas, né? Isso, se a gente pegar de 88 até aqui, só para ficar na Constituição de 88, a gente vai vendo um progressivo aumento das exigências para a concessão do benefício, né? Vem ficando mais difícil a concessão do benefício, e com isso o que acontece é que você vai reduzindo a proteção previdenciária. Tá? Então, ao invés, na Previdência, ao invés do debate ser como eu faço para aumentar a proteção previdenciária, o marco de discussão hoje é como eu faço para não reduzir a proteção previdenciária. Porque o que a gente vem encontrando ao longo das últimas reformas da Previdência é uma redução dessa proteção. Então, algo que já estava conquistado, algo que é uma conquista social já delimitada, vem sendo desconstruída. Tá? E, assim, isso não é uma política de governo X, de governo Y, isso é uma política de Estado. Todos os grupos políticos que estiveram no poder desde a Constituição de 88 estabeleceram regras ou legais ou constitucionais que reduziram a proteção previdenciária desde então. Tá? Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter um debate de tentar frear. Eu diria que talvez o princípio que pudesse ser mais útil na tutela da pessoa idosa no campo da previdência social seria o princípio da vedação ao retrocesso. O princípio da vedação ao retrocesso seria o princípio mais útil, que não vem sendo reconhecido para fins previdenciários. Uma vez ou outra, em assuntos que não têm a ver com a pessoa idosa, nós temos a adoção do princípio da vedação ao retrocesso. O Supremo usou o princípio da vedação ao retrocesso para garantir a tutela do menor sob guarda. Mas para a pessoa idosa, não, a gente não vem encontrando isso. Então, esse é um cenário diferente. E agora tem uma explicação para isso, doutor Jean, doutora Fabiana. Nós temos uma explicação, porque quando a gente fala de previdência, nós somos chamados, a sociedade é chamada a uma escolha consequencial mesmo. Tá? Por quê? Quando a gente traz o debate da proteção à pessoa idosa para o campo previdenciário, a gente acaba dialogando com o interesse imediato de diferentes gerações. Vejam, a nossa previdência pública ela é organizada em uma sistemática contributiva chamada de repartição simples. Então, a nossa previdência ela adota uma sistemática de repartição simples. O que é repartição simples? Nós não temos recursos capitalizados para pagar os benefícios previdenciários. O que toda a contribuição que é feita hoje, ela não vai para um fundo, não é aplicada para amanhã, no futuro, eu pagar o benefício por meio dessas contribuições. Não é assim que funciona. Esse é um modelo de capitalização. O nosso modelo é o modelo de repartição simples. O que é isso? As despesas de hoje são repartidas pelos contribuintes de hoje. Então, o que vai acontecer é o seguinte:
os benefícios que estão sendo pagos hoje são pagos com as contribuições de quem hoje está trabalhando e contribuindo. Então, a geração que está em idade ativa, economicamente ativa, hoje, é que vai financiar o benefício da geração que está aposentada. A geração que está aposentada hoje financiou os benefícios da geração anterior, né? Nós, quando nos aposentarmos, teremos os nossos benefícios custeados pela geração dos nossos filhos, e assim por diante. Então, existe uma solidariedade intergeracional, né? Na fala de abertura, o Dr. Peterson colocou muito bem a ideia da responsabilidade entre gerações, extraída do artigo 229 da Constituição. Quando você vem para a Previdência, essa responsabilidade é testada ao extremo, vamos dizer assim. Por quê? O que acontece? Como nós estamos vivendo um momento de inversão da nossa pirâmide demográfica, nós estamos diante de um dilema como sociedade, que a gente precisa responder da forma que a gente acha que é melhor para o país. O que é uma inversão da pirâmide demográfica? Vejam, um fenômeno atual, que não é exclusivo do Brasil, mas no Brasil se apresenta com uma peculiaridade, é o seguinte: nós tivemos, no passado, uma geração em que nasciam mais pessoas por família. Então, o que acontecia é que nós estávamos vivendo, até poucos anos atrás, a seguinte situação. Nós tínhamos um grupo significativo na idade economicamente ativa, né? Um grupo menor já entre as pessoas idosas e um grupo grande, um grupo menor, na verdade, entre as pessoas, entre as crianças, né? Porque as pessoas no passado tinham mais filhos, essas crianças envelheceram, só que essa geração passou a ter menos filhos. Então, a gente vivia um momento que era muito bom para a Previdência, que era o seguinte: muita gente na idade de contribuir para a Previdência, pouca gente recebendo o benefício. Só que esse momento já estava desenhando um cenário mais desafiador para o futuro. Qual cenário é esse? Como essa geração tem menos filhos, quando há um envelhecimento da população, as pessoas que estavam na idade economicamente ativa sobem nessa pirâmide etária e passam a ser aqueles que estão recebendo o benefício, e as crianças que estão numa base apertada dessa pirâmide sobem para a idade economicamente ativa. E estamos hoje, nesse momento, 2022, no momento dessa virada, em que, daqui a alguns poucos anos, teremos mais pessoas na idade de fruição de benefícios do que na idade economicamente ativa. Teremos mais pessoas recebendo benefícios do que contribuindo para a Previdência, nessa inversão da pirâmide etária. E aí a gente precisa decidir o que a gente quer para as gerações futuras. Porque o que acontece aqui é o seguinte: se eu diminuo a base de financiamento da Previdência Social, ou eu vou precisar aumentar a contribuição que cada um vai fazer, ou eu vou precisar diminuir o valor dos benefícios e tornar os benefícios mais difíceis de serem acessados. Tá? Ou vou fazer as duas coisas, que é o que aconteceu agora. Agora a gente fez as duas coisas. Na verdade, a contribuição previdenciária aumentou, né? Nós tivemos um aumento da contribuição previdenciária recentemente, com a emenda constitucional 103, o padrão deixou de ser 11%, passou a ser 14% de contribuição previdenciária,
tá? E a aposentadoria ficou mais distante por conta de uma idade que foi aumentada para ter acesso à aposentadoria, e ainda houve uma redução no valor dos benefícios, porque o cálculo da aposentadoria ficou pior. Foi o que aconteceu com a Emenda Constitucional 103. Então, houve uma escolha do constituinte derivado de se poupar um pouco a geração futura. A questão toda, quando a gente fala de previdência, é perguntar o seguinte: o que é razoável exigir da geração futura? O que a gente acha que a geração futura tem que fazer? E temos que ponderar essas questões. Então, nós não estamos diante de uma decisão fácil, não é fácil. Tá? É claro que, se a gente olhar apenas o cenário da proteção do direito, a gente pode estabelecer o seguinte: olha, tem que aumentar cada vez mais a proteção previdenciária da pessoa idosa. Só que isso tem um preço, isso tem um custo. E o custo, por mais que a gente fale, tem um problema de gestão, tem um problema... Mesmo que você corrija todos os problemas de gestão e desvio, nós vamos ter que debater o custo dessa manutenção para as gerações mais novas. E o que a gente tem que discutir como sociedade até onde vai o que é justo com a próxima geração. Né? Isso que a gente precisa imaginar. Será que é justo, por exemplo, com a próxima geração, com a geração dos nossos filhos, estabelecer que as contribuições têm que ter um patamar de 18%, 19%? A gente não está longe disso. Tá? Aliás, quando você olha as alíquotas previstas na Emenda 103, elas chegam a 19%. Então, será que é justo a gente fazer isso com a geração que vai começar a trabalhar daqui a um tempo? É uma pergunta que a gente tem que fazer como sociedade. Né? E onde está o ponto de equilíbrio aqui? Onde está o ponto de equilíbrio? Porque se eu falar apenas dos direitos, não vai ter como, a gente vai precisar em algum momento falar do custeio. Né? Não tem como falar só dos direitos e falar dos custeios. E aí a gente precisa fazer essas observações. E aí eu começo a pensar aqui em como estruturar isso, qual seria uma solução adequada, né, num cenário como esse. Bom, algumas coisas são evidentes. Tá? A primeira delas, nós temos que superar alguns paradigmas antigos relacionados a privilégios que não podem existir. Então, e acho que estamos no caminho certo para fazer isso. Tá? Por exemplo, na minha opinião, vou dar uma opinião completamente antipática aqui, ainda mais em um instituto de magistrado, doutor Jean, na minha opinião, não faz sentido previdência pública garantir aposentadorias com valores elevados, né? Com valores acima do teto do regime geral de previdência social, por exemplo. Né? E acho até que temos já o quadro desenhado para corrigir isso. Na verdade, a Emenda 103 ela estabeleceu o seguinte: o teto da aposentadoria para todo mundo, inclusive para os servidores públicos, é o mesmo, é o teto do INSS, que hoje gira em torno de R$7.000. Tá? Então, essa é uma primeira correção, uma correção de uma distorção do passado. Não faz sentido a sociedade se solidarizar para pagar benefícios de valores mais elevados do que a média da remuneração do país. Então, você estabelecer um teto para a previdência pública equivalente no regime geral, nos regimes próprios, me parece uma regra justa e boa para o país. Não é boa para mim, né? Mas é boa para o país. E esse é um ponto que a gente precisa estabelecer também. Nem sempre o que é bom individualmente vai ser o melhor como projeto de política pública. Então, assim, acho que essa é uma primeira estratégia. Uma outra estratégia que a gente precisa, talvez, repensar, seja repensar as formas de financiamento da Previdência Social, né? E pensar fora da caixa mesmo. Reparem que a discussão do trabalho
da pessoa idosa, ela não pode ser desconectada também de uma discussão sobre as novas formas de trabalho que nós temos hoje, né? Então, imaginem só, estamos discutindo previdência, pensando nos empregados, pensando ali no profissional liberal que está recolhendo a sua contribuição, mas a modalidade de trabalho que mais cresce hoje é o trabalho por meio de plataformas, como, por exemplo, Uber, como, por exemplo, iFood, e imaginar que daqui a pouco os entregadores do iFood, os motoristas de Uber, eles vão envelhecer, né? E vão precisar acessar também a proteção previdenciária. E como vão fazer isso? Porque, atualmente, essas plataformas, apesar de lucrarem com o trabalho das pessoas, não contribuem para a Previdência Social, né? E precisamos revisitar esse quadro. A gente precisa imaginar o seguinte, se eu tenho, e aí eu não quero nem entrar na discussão se existe relação de emprego, se não existe relação de emprego, essa é uma discussão intensa, e não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, mas eu acho que a gente nem precisa entrar nela, a gente precisa imaginar o seguinte, se uma determinada empresa tem como fonte da sua receita uma atividade relacionada ao trabalho de alguém, ela precisa ser responsável pela proteção dessa pessoa também. Então, ela precisa contribuir para a Previdência, coisa que hoje não acontece. Então, precisa contribuir para a Previdência. Então, a gente precisa, talvez, começar, ao invés de simplesmente trabalhar com redesenhos de parâmetros para a aposentadoria, a gente começar a pensar, como sociedade, em como a gente vai proteger as pessoas idosas no futuro. Porque se a gente continuar com o modelo previdenciário que a gente tem hoje, vai se tornar inviável, porque a gente vai chegar a um ponto em que nós vamos esgotar o que é possível exigir da próxima geração, né? Seria absolutamente injusto exigir contribuições tão elevadas da geração atual. Então, talvez a gente tenha que repensar formas de financiamento. Repensar, inclusive, formas de concessão de benefícios. E essa é uma chamada fundamental para que a gente pense constantemente como sociedade em como estruturar uma previdência viável, né? A previdência hoje é viável, claro que é, mas a gente tem que pensar em previdenciário com uma antecedência de 20 e 30 anos, porque senão a gente não tem tempo para corrigir os problemas financeiros decorrentes desse desafio. Só que aí vem um ponto, e eu já caminho aqui para a minha conclusão, aí vem um ponto que me parece essencial e perigoso, né? Porque toda essa discussão, ela não pode ser uma discussão estritamente econômica, né? Porque se eu trabalho apenas com a discussão econômica, eu corro o risco de fazer algo que é frequente nas reformas previdenciárias. Eu corro o risco de adotar padrões utilitaristas. E o que seria um padrão utilitarista? Seria o seguinte, olha só, eu tenho que maximizar o bem-estar do maior número de pessoas, né? Ainda que para isso eu acabe sacrificando algumas pessoas individualmente. Então, se o sacrifício de algumas pessoas for necessário para eu maximizar a felicidade da sociedade, as pessoas acabam fazendo isso nas reformas da Previdência. Isso é muito perigoso, porque você acaba avançando sobre direitos de minorias. E a pessoa idosa, o grupo das pessoas idosas deve ser tratado como um grupo minoritário, né? E o minoritário aqui não é uma questão apenas quantitativa, mas uma questão de capacidade de influenciar nos processos decisórios. O que vai acontecer é que eu não posso esquecer que, por trás da Previdência, é claro que eu tenho um componente econômico fundamental e importantíssimo, mas eu tenho, sobretudo, um componente de um direito relacionado à ideia de garantia
da dignidade humana por meio da oferta de condições materiais para uma vida digna. Se eu deixo de lado isso, eu acabo deixando de lado a essência da Previdência, porque de nada adianta uma Previdência atuarialmente equilibrada se ela não cumpre o seu papel principal, que é de oferecer segurança social, né? Então, a gente tem que estar constantemente... A gente não pode perder o foco da atuação da Previdência Social. O foco da atuação é garantir proteção social, especialmente à pessoa idosa. Isso não pode sair da nossa mente, porque se essa proteção ela não é suficiente, a Previdência deixa de cumprir a sua missão constitucional. E aqui me parece que um princípio que a jurisprudência descobriu, inclusive em recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, esse princípio já foi enunciado em 2 julgados importantes sobre Seguridade Social, me parece que é o princípio que a gente tem que se apegar hoje para nortear a atuação jurídica na proteção previdenciária da pessoa idosa, que é o princípio da vedação à proteção insuficiente. Princípio da vedação à proteção insuficiente. Se a estrutura de regras previdenciárias e também assistenciais não for suficiente para garantir a proteção necessária a uma vida digna daquele idoso, estamos afrontando esse princípio e precisamos, então, reinterpretar as regras previdenciárias. Há alguns exemplos em que isso pode acontecer, mas, sobretudo, como assim, o que é viável hoje, de maneira mais imediata, é adotarmos esse princípio como uma vertente hermenêutica na hora de interpretar as novas regras trazidas pela Emenda 103 e fazer a interpretação que esteja em harmonia com o princípio da vedação à proteção insuficiente, uma interpretação que nos permita avançar para a obtenção de uma proteção previdenciária capaz de, com responsabilidade em relação às gerações futuras, garantir uma proteção adequada à pessoa idosa atual, nos dias de hoje e no futuro. Gostaria de concluir mais uma vez agradecendo essa oportunidade e, claro, toda vez que a gente fala de previdência, a mensagem que chega não é tão animadora, né? A gente fala de previdência, a mensagem é um pouco desanimadora. Mas eu sou um esperançoso, sabe, doutor Jean? Eu sou um esperançoso e eu acredito que nós temos, com a participação da sociedade, uma participação efetiva, a gente tem como construir um modelo previdenciário eficiente, capaz de garantir essa proteção suficiente e, ao mesmo tempo, sem sobrecarregar as nossas gerações futuras. Muito obrigado. Bom, em nome do IMB, Instituto dos Magistrados do Brasil, eu agradeço a participação do colega Fábio, que, numa exposição muito tranquila, nos trouxe grande conteúdo e ainda despertou o nosso raciocínio para questões previdenciárias futuras, não é? E esse ramo de direito previdenciário, vamos chamar assim, é um nicho dominado por poucos, não é? E o Dr. Fábio é um dos integrantes da elite do direito previdenciário brasileiro. Então, eu fico muito envaidecido do Dr. Fábio ter participado nesse nosso evento aqui do MD. Né? Repito o que eu falei um pouco antes, foi uma exposição muito tranquila e de grande conteúdo. Dr. Fábio, professor Fábio, o MB está sempre de portas abertas aqui para recebê-lo. E eu vou tentar fazer um link entre a exposição da professora Fabiana e do Dr. Fábio, para poder encerrar o nosso evento. A professora Fabiana ela falou em saúde, e o Fábio
falou em previdência, aposentadoria, não é? Só que nós temos que pensar a aposentadoria como um projeto de vida. Daí o Estatuto da Pessoa Idosa ter uma norma que não é muito divulgada, mas eu estou aproveitando o momento para falar dela, que é a preparação para a aposentadoria. Não é de uma hora para outra você parar de trabalhar e pensar o que vai ser no dia seguinte da aposentadoria. Isso daí é um processo. Então, nós temos que trabalhar, programar a aposentadoria e depois a gente se aposenta. É necessário ter um projeto de vida pós-aposentadoria, porque senão há um enorme risco de depressão, de você continuar frequentando o seu local de trabalho anterior sem ter vínculo empregatício nenhum ali, para tentar um convívio com os seus colegas de trabalho, que, de certo modo, compartilharam sua vida por muitos anos, não é o que é normal. Então, vamos pensar também em aposentadoria como um projeto de vida, e tem que ter uma questão preparatória relevante para evitar a depressão, preservando-se, assim, a saúde de todos os trabalhadores, quando chegam na terceira idade, podem usufruir de uma aposentadoria, né? O direito de se aposentar, conforme o colega Fábio expôs. E pelo que eu interpretei, Fábio, homem, 65 anos, mulher, 62 anos. Essas são as idades básicas, não é? Então, acredito que o nosso evento foi bastante produtivo. A exposição da Aglaé foi muito boa. A exposição da Fabiana também esclareceu muita coisa para a gente, né? Muitos pontos do direito da saúde, que, aliás, é a especialidade dela. E o Fábio engrandeceu, fechando o nosso evento, com essa exposição de grande conteúdo, né? E que nos leva a raciocinar sobre a questão previdenciária para o futuro. Então, em nome do MB, mais uma vez, agradeço a participação de todos, inclusive do nosso público, não é, que nos assiste, o evento é virtual. E vamos em frente, as portas do MB estão abertas para vocês voltarem aqui quando desejarem, não é? E, em breve, vamos ter mais um evento aqui do MB, e todos aqueles que participaram hoje vão receber uma notícia aí para comparecer como convidado virtual em nosso próximo evento. Um abraço aí para todos e muito obrigado.